Olá, salve, salve, salve todas, todes e todos. Eu sou Adriana Dan, eu sou artista orientadora de teatro aqui da região Norte 3. Eu atuo aqui no Céu Perus e Céu Pera Marmelo e vou fazer minha audiodescrição. Eu sou uma mulher branca, tenho cabelos castanhos escuros, olhos castanhos escuros. Meu cabelo hoje está preso num coque. Eu uso um óculos com armação escura, tenho um rosto alongado, estou vestida de preto, uma camisa preta de bolinhas brancas, e o fundo da minha tela é uma parede branca. Então, eu peço licença aqui, salve Quebrada, salve Território Perus. Eu queria fazer uma chegança aqui, dizendo algumas palavras para iniciar essa live de hoje, que é muito especial. Já dizia o mestre Soró, o mestre das palavras, costureiro de sonhos, a arte é o que nos humaniza. Ela que nos possibilita uma outra vida, um outro modelo de sociedade. Território unido, mestre Soró sempre sonhou. O território Perus, Anhanguera, Jaraguá, tinha que virar independente, ter uma força independente. Um outro mundo é possível e nós estamos fazendo. Ferve território, ele dizia. Eu peço licença, salve mestre Soró, salve firmeza permanente, comemoração, memória, ação, trazer a lembrança, memoração, memória, ação, comemorare, comemore, comemória, ação, recordar junto com o outro. E eu começo aqui o meu caminhar, chegar nesse chão, território memória, território luta, território pertencimento, território resistência. Como bem disse mestre Soró, é necessário transver para poder ver. Parece que foi ontem, 2009, e olho para o alto, ladeiras cheias de memórias, casa, construção de areia e saudade. No meio da buzinada, vejo vizinhança estendendo roupa na laje, a meninada empinando pipa, a cachorrada solta, a barulheira do funk não para. Nas ruas estreitas e sinuosas tem gente que sonha, que chora, que ri, que ama, que faz arte. Tem guerreira que desce ladeira, não importa o dia, para pegar a lotação. Tá indo para onde? Eu posso chegar? Licença. Caminho devagar, eu não tenho pressa. Eu encontro outros caminhares. Pé na jaca, os foras de mão, Grupo Pandora, Grupo Caixa Mágica, Cia do Acaso, Parabelo, Gangorra, Código da Arte, Mães do Morro, Rede Cultural Anhanguera, Coletivo Categóricos, poetas da cena que encontraram outros caminhares, renovando-se, numa construção de olhares, memória, imaginação, resistência e afeto. Então, estou chegando aqui, vocês que estão acompanhando aqui na rede de Facebook do Céu Perus, celebrando a vida, celebrando a arte nas periferias, ouvindo histórias, encontrando e reencontrando artistas da Quebrada Noroeste. Hoje, para quem está chegando aí, é o primeiro dia desses encontros que faremos nos meses de setembro e outubro, para rememorar os coletivos que se formaram no programa vocacional. Você que está aí, nos acompanha, vocês conhecem, já ouviram falar no programa vocacional? É um programa de formação artística que atua desde 2001 na cidade de São Paulo. E quem faz a gestão desse programa é a Secretaria Municipal de Cultura, em parceria com a Secretaria Municipal de Educação. E esse programa tem o objetivo de instaurar processos artísticos para jovens e adultos a partir dos 14 anos. E isso tudo gratuitamente nos equipamentos públicos da cidade, tanto
equipamentos da cultura quanto da educação, que são os CELs, né? Em toda a cidade. E as atividades artísticas que compõem o programa são artes visuais, dança, literatura, música, teatro, enfim. Todo esse começo aqui é para dizer que o programa está celebrando 20 anos de trajetória com muitas histórias. Então, eu quero aproveitar e fazer um convite para quem está vendo a live. Aqui nós da equipe Norte 3, a gente organizou um chamamento para quem teve alguma história com o vocacional, que queira contar alguma história da sua experiência no vocacional. A gente vai deixar aí no chat um link de um formulário onde vocês vão preencher, e é possível nesse formulário vocês enviarem fotos, vídeos ou depoimentos sobre essas experiências. Então, qualquer pessoa que tenha passado por algum momento do vocacional nesses 20 anos, quiser deixar um depoimento sobre a sua história com o programa, né, vocacional, vou deixar aqui o link, o pessoal vai deixar o link aí no chat, e se puderem divulgar também, a gente está construindo essa memória desses 20 anos, e a gente está partindo aqui dessa nossa região. Quero agradecer muito o Newton, coordenador de cultura aqui do CEL Perus, pelo apoio. Ele está aqui nos auxiliando tecnicamente nessa live. Muito obrigada pela oportunidade de estar aqui. Então, vamos começar, né? É isso. Hoje é o nosso primeiro dia que a gente vai celebrar essas histórias aqui no CEL Perus. E os convidados de hoje é do coletivo Cia do Acaso. Então, vem, turma, vem para cá, vamos subir. Salve, salve, Cia do Acaso. Podem subir. Lúcia, Angélica, Gica, Fagundes, Danilo. E aí, moçada, tudo bom com vocês? A Cia do Acaso, vocês começam uma história em 2009, né, com o programa, e aqui no CEL Perus, né? E aí eu queria que vocês se apresentassem, falassem um pouquinho de vocês, para a gente começar essa nossa conversa aqui, nesse bate-papo aqui. Oi, gente, tudo bem? Eu sou a Lúcia. Vou me autodescrever. Eu sou uma mulher branca, de cabelos castanhos cacheados, longos. Uma parte dele está amarrado num coque, a outra parte está jogado pelo corpo. Eu tô com um batom vermelho, uma blusa preta, e atrás de mim tem uma cortina azul, mas eu acho que aqui na tela ela também é cinza, né? Eu sou artista, sou ex-vocacionada, e fiz parte aí da Cia do Acaso, e continuei na área. Legal. Bom, vou pegar a fala. Eu sou Angélica, me autodescrevendo, eu sou uma mulher branca, de cabelos ondulados, cacheados, raspado de um lado, caído para o outro, uma camisa de botão vermelha com florzinhas amarelas e verdes. Atrás de mim tem uma espada de São Jorge Guerreiro, tem alguns outros enfeites na parede, um livro. E é isso. Eu sou Angélica, mas na verdade eu sou Gica. Eu sempre falo que não adianta eu falar que eu sou Angélica, que alguém descobre que na verdade eu sou Gica, e não importa o que aconteça. Eu sou atriz, palhaça, artista educadora do PIA, inclusive, articuladora e produtora cultural periférica, atuo no bairro de Perus. Eu tenho uma pesquisa aí na palhaçaria, no teatro físico, na comédia de máscaras e na cultura popular brasileira, e, na verdade, é tudo isso junto e misturado, a pesquisa da vida da pessoa. Eu atuo e coordeno o Núcleo Absurda Confraria, que é um núcleo de teatro e circo. Eu sou coordenadora de produção da Flino, que é a nossa festa literária do território noroeste. Eu também toco aí, coordeno as ações artístico-culturais do Centro de Memória Queixadas, que está instalado na biblioteca. É isso, essa sou eu.
Multigica. Danilo, Fundes, Sou 2 eu? ou 1, para o ímpar. Para você primeiro. Boa noite, gente. Vou fazer a descrição. Eu sou um homem de pele clara, tenho cabelos pretos, tenho um bigode charmoso, tô de camiseta preta, tem uma planta aqui atrás de mim, do meu lado esquerdo, no vídeo do lado direito. Sou um homem de 27 anos, cis, e o que mais tem que falar, gente? A minha trajetória. Eu sou artista, fui da Companhia do Acaso de 2009, eu acho que até o encerramento da companhia. E sou artista, sou músico, ator, já fiz uns negócios por aí, só como músico, só como ator, com os dois juntos. Faço parte de um coletivo chamado Regional do Seu Fagundes, que apesar de ter o meu nome, eu não sou o dono. É só um grupo de choro. Por um acaso do destino, tem o meu nome. Deixa eu ver o que mais. Você vai tocar pra gente hoje, né, Fagundes? Eu? Jamais. Música ao Danilo. Eu vou chorar essa oportunidade? Não, vai tocar. Música ao Danilo. Imagina. Estou muito feliz de estar aqui hoje com esses parceiros de vida e mestres e mestras. Fiquei extremamente emocionado com a fala inicial da Adriana sobre o saudoso mestre Soró, José Queiroz, é nóis Queiroz, aqui na terra e no céu, e onde você estiver. E é isso aí, passo a palavra e a bola para o Danilo. Olá, pessoal. Vamos fazer minha autodescrição também. Eu sou um homem negro, de cabelos pretos e bigode preto, cabelos cacheados na altura da nuca, um cavanhaque bem ralinho. E eu tô de camiseta roxa, mas no vídeo ela parece azul. E o fundo da minha tela tá branco. A parede atrás é branca. E, bom, eu sou Danilo, eu participei do vocacional Nascia do Acaso, mais pro finalzinho do grupo, e também em outro grupo, Salada de Frutas. E depois do vocacional, eu acabei saindo do teatro e fui fazer faculdade, me formei. Hoje eu sou psicólogo, sou músico também. Eu e Fagundes aí já fez uns barulhos juntos, o pessoal a gente já fez uma baguncinha. E acho que é isso. Sou mais sucinto. Legal. Eu vou voltar aqui. Mais sucinto, Danilo. Eu fui a mais sucinta. Falei que eu sou artista e pronto. Justo. A Dani tá me cobrando aqui. Ela falou para eu falar com quem eu trabalho. Eu trabalho com um coletivo lindo e maravilhoso que surgiu na SP Escola de Teatro, chamado Clã do Jabuti. Eu não tenho uma formação acadêmica, mas eu tenho uma formação num grupo de estudos ou de pesquisa que foi referência no Brasil, chamado Centro de Pesquisa Teatral, que foi coordenado e dirigido pelo Antônio Filho desde 82, mas um grupo mais antigo, de 78 em diante, que eu entrei assim que eu saí da Companhia do Acaso. Então foi um trampolim, saí daqui para lá. E que mais? Também faço parte do novo processo da Companhia São Jorge de Variedades, fiz algumas peças com eles, Barafonda, e depois uma espécie de experimentações. E, bom, eu acho que é isso. Né, Dani? Legal. E aqui junto com a gente está Manu Bolsinhas, amigo, querido, artista orientador do coração. E aí a gente se conheceu nessa equipe, né, Manu? Isso. A gente trabalhou juntos, né, nesses anos aí que a gente fez parte da mesma equipe, né? Manu aqui tá junto também para a gente trocar umas conversas, né, Manu? Isso mesmo. Então, fiz parte do... Meu nome é Manuel. Olá a todos. Eu participei do Vocacional bastante tempo, né? Desde o início do Vocacional até, se não me engano, 2012, 11 ou 12, uma coisa mais ou menos assim.
Bom, me audiodescrevendo também, eu tô num fundo branco pálido atrás de mim, só que a parede não tá lisa, difícil precisar isso, mas faz uma perspectiva atrás de mim. Bom, eu estou de camiseta vermelha, com uma blusa quadriculada cinza e branca e preta em cima. Eu sou um cara de 52 anos, com a pele branca, avermelhada, e estou com um bigode um pouquinho razoavelmente bom, não tanto quanto o do Fagundes, para vocês fazerem uma comparação. E a minha barba também não é grande, ela é média, assim, comparando com o Danilo, até um pouco maior. Isso. E meu óculos é vermelho, exatamente. E, bom, gente, eu só quero dizer que o vocacional, nossa, assim, processos muito especiais, né? E a gente vai conversar do vocacional. Eu sou ator, né? Trabalho com audiovisual também, tenho feito nesses últimos 10, principalmente a partir de 2014, 15, depois do golpe, assim, eu comecei a trabalhar muito com vídeo, com audiovisual, alguns documentários, fiz parte de algumas companhias de teatro, que eu destaco o Núcleo Bartolomeu, de depoimentos, alguns momentos transitei pela São Jorge também, e algumas outras companhias. Sou massagista há muito tempo, antes de ser ator eu já trabalhava com massagem, durante a pandemia eu fiz uma nova formação de massagem xamânica, e até comecei a atender, assim, mas aí assim, não dá para atender, eu atendo assim, primeiramente mais os íntimos, claro, né? Porque a gente está numa pandemia e a questão do toque realmente é uma coisa que é delicada. E é isso. Vamos seguindo. Bacana. Vamos falar do vocacional bastante. Projeto muito especial e o que eu assim e de muita troca. Eu me sinto muito doador e receptor, sabe? Muito acima de tudo, para a gente iniciar. Não, e você tem uma história muito legal no programa, né? Mas antes de pegar você, eu vou pegar os meninos, porque eu queria saber, assim, eu recebi informação que, assim, vocês se formaram em 2009, né? Mas, assim, o grupo já existia antes de vocês pedirem orientação? Ou como é que foi esse processo de virar grupo? Vocês eram uma turma? Como é que era essa relação de vocês com o vocacional, que acontecia no Céu Perus? Mas vocês ainda não eram grupo. Ô, Dan, você tem que passar o roteiro quando é uma pergunta difícil assim, que a gente... A cara dos três, assim, dos quatro. Ué, como é que vocês chegaram no vocacional? Pronto, vou simplificar. Eu acho que Lúcia e Fagundes chegaram antes de mim, então vou deixar eles responderem essa pergunta. Tá bom, ai, gente, eu lembro de como eu cheguei no vocacional, tenho bem nítido. É uma das poucas coisas dessa live que eu posso dizer que eu tenho nítido isso, que é, eu cheguei no vocacional com 12 anos de idade no céu, tinha uma mulher muito ruim no atendimento, que ela virou e falou, não sei, vai lá na multiuso. Daí fui eu na multiuso, licença, eu quero fazer teatro, toda... Daí o Manu, sozinho, no meio daquela sala enorme, falou, entra, fica à vontade. E daí fiquei. Daí só muito tempo depois eu descobri que tinha uma questão aí burocrática do vocacional, que só podia entrar no vocacional com 14 anos, mas eu, no auge dos meus 12 anos, falei, tô passando por 14. Obviamente, né, não estava passando por 14 coisa nenhuma, mas a gente seguiu aí no vocacional desde os 12 anos de idade. Daí, eu acho que talvez o processo tenha sido... tinha uma turma de formação, de iniciação lá em 2008, que era eu, Márcio, uma galera ali da turma, e depois, quando o vocacional acabou, a gente continuou nessa turma. Então, o Endros continuou orientando a gente para que a gente não fosse
não parasse de frequentar ali, não parasse de fazer teatro, porque o vocacional acabou. Então, quando o vocacional retornou no ano seguinte, a gente já estava aí nessa frequência de se encontrar semanalmente com o Andrews, e daí veio o Manu de novo para orientar a gente. Né? Eu acho que é legal, isso. Por isso que é legal encontros como esse. A gente faz uma rememória, né? Aí uma vai ajudando o outro, vai trazendo essas lembranças, né? Gente, eu vou falar então. Olha, eu comecei no vocacional em 2008, porque em 2007 eu tinha 13 anos e eu não passava por 14. Até hoje, né, Fagundes? Você não passa, né? É por isso que eu deixo esse bigode aqui. Foi uma coisa muito parecida, assim. E eu lembro que em 2007, foi quando eu comecei, não tinha Companhia do Acaso, tinha um grupo chamado Pandora, que existe até hoje, na época era do vocacional, era vocacionado, e era orientado pela Paula e pela Virgínia. E eu lembro que eu fui em 2, 3 aulas, descobriram que eu tinha 13, me deixaram de fora, e deixaram de fora as pessoas que tinham menos de 13, e era uma turma muito grande, assim. Foi a época da Revolta dos Perus, que foi uma peça, imagino que marcante, assim, para esse momento do céu. E aí eu fiquei de fora, e nessa que eu fiquei de fora, eu fiquei esperando virar o ano, né? Aí virou o ano, aí eu já estava me enfiando em todos os lugares, assim. Eu lembro que fazia teatro de segunda a segunda, porque sábado e domingo era ensaio com Pandora, aí terça e quinta eu fazia teatro na Companhia do Feijão, de quarta e sexta era a Companhia do Acaso, só tinha segunda-feira que eu fazia dança. Então eu aproveitava o vocacional, assim, com excelência. E o Andrews, eu acho que em 2008, pegou a gente, né, nessa mesma toada e ele buscou um texto, não sei aonde, num fórum. O Andrews sempre foi meio maluco, assim. É importante falar do Andrews, que ele é muito engraçado. Hoje em dia ele é doutor em biologia, assim, de primatas e tal. Ele é um querido. Mas tem falado com ele, Fagundes? Pouco, mas sim. De vez em quando eu falo. Legal. E foi isso, assim. A gente fez uma peça fora vocacional, assim, né? Pensando agora, parece até meio... Yes! Não precisamos disso, sabe? Uma coisa... E aí, no ano seguinte, rolou. E aí foi o início da companhia mesmo. Legal. Com o vocacional. Sim. Então, vou contar. Então, o Danilo veio depois, né? Então, o Danilo, quando ele veio, o grupo... quando ele já tinha o grupo. Ah, tá. Bacana. Eu não tinha nada para fazer depois da escola, né? E aí uma amiga minha falou, vamos, tem teatro lá no céu, chega lá. Cheguei, né? No que não era Companhia do Acaso e virou, né? E aí eu acho que eu entrei nesse fim de primeiro ano com o Manu, começo dessas férias que a gente resolveu ter uma grande autonomia e fazer tudo sozinho. Eu acho que é uma demanda, inclusive, para os programas, que é assim, né? De dezembro a março, as pessoas querem continuar fazendo teatro. Então, né? A gente precisa resolver isso até no futuro. E aí entrei, a gente estava nessa época, assim, a gente fez uma coisa que chamava cenas de improvisão, que era uma coisa que ficava improvisando para a plateia. A gente amava, eu amava isso. Aí a gente fez esse texto. Era maravilhoso. Era o CEMOV? Teve o CEMOV, mas acho que era mais pra frente, não era? Gente, mas nesse negócio de improviso, teve um erro de digitação, eu acho, que ia ser jogos de improviso, porque a gente estava naquela época de que assistia muitos jogos de improviso na TV e tal. E teve um erro de digitação na divulgação e saiu jogos de improvisão. Daí a gente falou, esse é o nome da peça. É jogos de improvisão, é isso mesmo. A gente achou que era o conceito. Era super, né? Foi o nosso conceito do acaso, né? E aí a companhia se chama Companhia do Acaso, porque a gente está nesse movimento. Aí a gente fez essa montagem desse texto, que eu lembro assim, que eu fiquei com medo. Eu cheguei, a gente tinha acabado de chegar, o Andrews apareceu com esse texto e falou assim, precisa montar em 2 meses, porque o vocacional vai começar, a gente já precisa ter apresentado. Quando o vocacional começar outra coisa.
E, nossa, eu lembro que eu tinha chego por último, eu tinha 2 falinhas só. E eu ficava decorando aquilo como se fosse a minha vida, assim. Tipo, eu aparecia, era um delegado, assim, um detetive. Eu aparecia, via se a pessoa estava morta e saía. Essa era a minha cena. Eu marcava o texto, fiquei com a minha mãe fazendo figurino, foi um movimento. E aí, como Fagundes, eu fazia tudo, né? Fazia dança, aí uma época era do Pandora, da Companhia do Acaso, aí tinha uma turma de iniciação com a Fernanda Azevedo, eu fazia, tinha uma outra depois com a Paula Klein, eu também fiz. A gente ia fazendo tudo, teve uma época que a gente fez guri, eu e o Fagundes junto, depois a gente largou porque a gente foi fazer uma oficina do Feijão, acho que a gente gostava mais de teatro que de música na época, a gente parou o guri e foi fazer uma oficina no Feijão. Confesso que queria ter continuado no clarinete, seria muito legal tocar clarinete hoje em dia, mesmo sendo Não, ator. eu também penso, né? Penso, nossa, 10 anos depois eu estaria ótima no clarinete que eu larguei para fazer a oficina do Feijão. E também é isso, acho que a companhia acaba em 2011, quando a gente se forma no ensino médio, eu ao mesmo tempo que eu me formo no ensino médio. É isso. Daí eu e o Danilo fica sem a Cia do Acaso e vai para outro grupo, né? Que eu e o Danilo migramos juntos para uma outra companhia, ainda pelo vocacional. A gente já estava no projeto de iniciação, né? Em um grupo de iniciação, junto com a Cia da Casa. E aí, como a Cia acabou, ao mesmo tempo que a Cia acabou, esse grupo de iniciação virou um grupo mesmo. E a gente montou a peça e se escreveu no VAR e tudo mais. E aí foi meio que natural, assim. Ao mesmo passo que um acabou, o outro continuou. E eu entrei nesse finalzinho da Cia da Casa, que era, acho que a gente estava montando Roda Viva, né? Aí precisava de alguém que tocasse, além do Fagundes. Aí eu já estava por lá no grupo de iniciação, a gente se encontrava muito pelo céu, assim. Acabava um grupo, começava outro. A gente sempre estava se esbarrando, sempre conversando. E aí eu recebi esse convite. E eu já estava muito no céu, porque eu fazia o guri. Comigo foi o contrário. Eu comecei no guri, no céu. Aí passava, acho que 3, 4 dias da semana fazendo guri. Aí era pouco, né? 4 dias da semana no céu, à tarde era pouco, então eu comecei a fazer o vocacional também. Aí era guri vocacional, era praticamente saía da escola e vivia no céu o resto da tarde. Aí foi isso. Então, eu comecei em guri, entrei numa turma de iniciação e ao mesmo tempo, ainda no outro ano, eu entrei em outra turma de iniciação, que foi esse com a Lúcia, que virou o Grupo Salada, e em paralelo entrei na CIA pra gente fazer essa montagem do Roda Viva. E aí foi isso. Aí a CIA acabou, a gente ficou mais 2 anos, 3 anos no Salada, ou Lúcia? A gente ficou 2 anos. 2 anos, e aí quando o grupo acabou mesmo, aí eu acabei saindo, me afastei um pouquinho dessa questão da arte, e aí eu fui trabalhar, depois fui estudar, mas acabo sempre acompanhando, assim, sempre que possível, e assistir a peça do pessoal, e assistir alguma apresentação do vocacional, sempre mantive no coração. É interessante, né, assim, na fala de vocês, essa relação que vocês tinham com o céu, né, porque vocês transitavam pelo equipamento em busca, né, dessas experiências artísticas, né? Isso que é uma característica muito interessante de vocês, né? Desse atravessamento, né? Dessa vontade de se alimentar de arte, né? Eu pergunto para vocês assim, vamos também pescar lá na memória, né? Toda essa movimentação que vocês se propuseram a fazer dessas experiências, de ter experiência de música, de visitar um processo artístico de um grupo e de passar por uma turma, tal, não sei o quê. Se a gente for pensar, né, 2009, como é que era? Porque, assim, mesmo que vocês tenham seguido trajetórias independentes, a não ser Danilo, que ficou nessa parte da psicologia, mas todos aí continuaram com o pé na arte, né? Como é que era o território, assim? Porque, assim, eu tenho uma intuição, não sei, que essa efervescência de vocês no equipamento começou a reverberar para o território também, sabe? Em termos de formação, em termos de
vocês inspirarem outros jovens para estar junto e para conhecer. E, vocês têm uma lembrança de como era Perus em 2009, em termos de articulação cultural? O que estava acontecendo assim? Ou tudo acontecia no equipamento no Céu Perus? Acho essa questão muito legal, né? Porque não são só os equipamentos de cultura mesmo, né? Que começam a vibrar com as atividades ali no céu, mas tudo que está ali em Perus. E eu via quem estava fazendo teatro trazendo todo o Perus para as cenas, né? Trazendo a linha de trem, trazendo a crise, trazendo... E isso era incrível. Não é só que... Assim, claro que tinham pessoas super antenadas que foram chegando ali, mas a nossa atividade de estar aberto a situações, né? A gente estava chegando não com uma coisa pronta também, né? A gente estava chegando para fazer uma atividade. E aí, gente? O que nós vamos fazer juntos? Né? Quem somos nós? Né? Eu aqui, vocês aqui. Eu acho que movimentou muito a impressão. Eu via isso, sim. E na fala da Angélica, né? Minha mãe fazendo costura de figurino, isso é isso, né? Minha mãe fazendo costura de figurino, o meu avô reclamando que você some de noite para ensaiar, mas depois vai ver e gosta, sei lá o quê, né? Acho que movimenta demais. Tem uma coisa que eu acho importante falar, que você, pegando o gancho no que você disse, Manu, que é um ano anterior a isso, né? 2 anos, na verdade, foi 2007. Foi um ano que o Vocacional fez diversas peças falando sobre os territórios. E a Revolta dos Perus não foi uma peça do Pandora, foi uma peça de diversos coletivos, que estavam pequenos coletivos. O Pandora já era um pouco mais antigo, já era um pouco mais digamos, consolidado. E a partir daí, essas pequenas turmas fizeram a Revolta dos Perus. E todo mundo ficou pensando, e todo mundo que eu digo que estava ali frequentando o céu, e continuou, e eram, pelo menos para mim, quando eu cheguei, né, nossa, as pessoas mais velhos, né, falando sobre o território e falando politicamente sobre o território, né, falando sobre as questões políticas do bairro, né, a greve da fábrica de cimento, o cemitério, que foi a vala comum, a linha do trem. E a linha do trem... A própria relação com o céu, né? A própria relação com o céu, que é uma peça que andava, né, pelo céu, assim, tal. E eu lembro, assim, agora ampliando, saindo do céu, que eu lembro muito de uma fala, assim, da Paula Klein. Ela falou: vocês têm que ficar próximo dessa galera da Quilombac, viu? Meio brigando com a gente, assim. Porque a Quilombac já tinha sua sede, já estava tentando se autogerir e conseguindo, né, se mantendo. Eles foram fundados em 2005 e com festas, do jeito que eles podiam e conseguiam. E eu acho que... E a gente começou também a frequentar, eu pelo menos, né, falando da minha experiência em Perus, começamos a frequentar as reuniões do sindicato dos trabalhadores de cimento. Às vezes não sabia o que estava acontecendo ali, eu estava lá, anotando tudo. Aí começou a rolar umas apresentações, sei lá, para Erundina, lá no Russo, né, que é um bairro de Perus, uma vila de Perus, para Erundina e para o centro, para eclesial de base, não sei o que lá, católico. Então a gente começou a criar uma outra relação, eu, pelo menos, a partir do céu, assim. Bom, falei minha experiência. Vai lá, Angélica. Ainda bem que você passou a bola. Assim, isso que o Fagundo citou da Revolta dos Perus, acho que é uma coisa muito marcante. Assim, acho que é um ponto importante na nossa história, assim, porque eu lembro que eu chego e acho que é uma das primeiras vezes que eu, como ser humano e como cidadã, entendo o que é o meu território e paro para pensar sobre ele. Isso nunca tinha me passado antes.
E aí eu olho que eu vivo nesse território, que eu pertenço a ele e que eu posso ter orgulho dele, né? E isso é fundante, assim, acho que, inclusive, para esse desejo de uma menina de 13 anos continuar, 14 anos, continuar no teatro, né? Por que eu quero ficar? Por que eu não passo e vou embora, né? O que me faz ficar? Porque uma coisa é chegar até lá, outra coisa é continuar, né? E fazer 300 aulas de vocacional ao mesmo tempo e tal. E eu acho que esse trabalho com o território, ele foi muito presente na nossa jornada, assim. Fagundes escreveu no privado que a consciência de classe começou nesse período, é um fato mesmo, assim, né? Ele escreveu aqui no nosso chat, eu revelei. E nesse mesmo ano de 2009, que eu entrei de 2008 para 2009, em 2009 eu fui estudar fora de Perus. E aí eu entendi o que era ser de Perus quando eu saí de Perus, né? Que enquanto eu estive sempre lá, eu estive sempre lá. Quando eu saí, eu estava munida, e muito bem munida, para dizer que eu me orgulho do meu território. Porque eu fui para um lugar que as pessoas faziam uma piada do tipo, se tem 3 de Perus junto, é formação de quadrilha. Eu ouvi isso na minha escola de ensino médio. E aí eu ia na minha escola do ensino médio, em Perus mesmo, que era fora do bairro onde eu moro, da vila que eu morava, que o Recanto dos Humildes é a parte mais humilde de Perus. E eu fui estudar no Gavião, com uma escola maior, e eu Recanto, vixe, meu Deus, se esconde. Continua, Gica. É sempre assim. Eu acho que isso fundamenta para que a gente tenha uma consciência de classe mesmo e de pertencimento ao nosso território. Por que eu quero defendê-lo? Né? E aí, quando a gente olha para a história de luta e de resistência que esse bairro tem, ao mesmo tempo permeado de muita dor, se a gente for falar da vala comum ser também no nosso território, a gente começa a entender o porquê que é importante contar essa história e se sentir parte disso, assim, né? E aí eu acho que em se tratando do território, eu entendo muito o quanto a Quilombac, ela de fato tem um pioneirismo aí, né? Ela é vanguardista nesse lugar, ela já está construindo coisas e se articulando e se mantendo, mas eu olho para a nossa geração agora e entendo o quanto o vocacional contribuiu para que o movimento cultural de Peru se estruturasse como ele está hoje, assim, né? Se a gente for pensar na própria ocupação canhoba, que é gerida pela galera do Pandora, que é formada no vocacional, se a gente for olhar para uma outra ocupação que a gente tem, que é a casa de hip hop, e entender que os meninos, tanto do coletivo Noroeste quanto do Street Sun, também vêm do vocacional dança, eu acho que é um caminho para a gente entender o quanto a estada do programa vocacional no Céu Perus contribui para que esse movimento seja tão articulado e potente quanto ele é hoje, assim. E acho que tem uma coisa também que não era... os aulas não traziam isso de vamos falar do território, e daí vamos falar do território. Era tipo, vamos conhecer o céu? Então, por exemplo, Revolta dos Perus, ele não acontecia dentro do teatro, né? Ele acontecia por todo o céu. Então, eu, que não fazia parte do Pandora, mas estava ali na biblioteca, via pela janelinha, passando uma galera e falava, opa, quero seguir com essa galera para ver onde que vai dar. E daí ia descobrindo todos os espaços do céu a ponto de falar, nossa, eu conheço todos os espaços do céu, então eu pertenço a esse lugar. E depois também tinha uma coisa de, ok, e além do céu, o que tem em Perus? Então a gente foi indo conhecer a fábrica de cimento, né, junto com o vocacional, foi conhecer a Praça Inácia Dias, que tem ainda é chamada de Inácio Dias, mas eu lembro que no vocacional a gente trazia muito essa questão de, a gente precisa mudar o nome dessa placa, né? E daí acho que toda essa questão que o Fagundes e a Gica trouxe de pertencimento vem porque a gente conheceu o nosso espaço mesmo, não ficou só no mundo das ideias ali. E daí, quando a gente saía, a gente parecia que a gente já sabia de tudo que a gente estava falando, porque a gente experimentou tudo ali mesmo. Não ficou só, eu conheço Perus, a minha casa fica ali na Caiúba, é ali que eu conheço. Não, eu conheço vários pontos de Perus. Até hoje eu sou muito bairrista, meu Deus do céu. As pessoas falam comigo assim, eu falo, não, Perus é sensacional. Eu moro hoje em dia no Butantã, mas assim... Credo, o Butantã só tem a USP, Perus tem tudo.
O pessoal, vamos fazer o seguinte, deixa eu fazer uma pergunta para o Manu. Manu, você está com tempo aí, né, Manu? É o seguinte, eu vou fazer uma... Eu vou seguir aqui a live, só que é o seguinte, eu vou puxar aqui o Biagioli, Isso. porque o Biagioli tem problema de horário, que a conversa tá boa, e quando eu vejo, o tempo vai passando. Depois você volta, tá, Manu? Claro, você continua ótimo. aqui. Você continua aqui, vamos ver. Não, mas o Fagundes já volta. Aí... Salve a todos. Bom, mais uma vez, quero mais uma vez agradecer o convite, né? Mais uma vez lembrar que isso para a gente é bastante importante, porque fazer parte da memória é óbvio, é ser lembrado. Então é sempre muito bom, né, que essa nossa trajetória se cruze dessa forma, né? E eu estou muito feliz de estar aqui. Dizer aos participantes, ouvintes, espectadores que vocês perderam a pré-live, que foi maravilhosa, né? Que foi um esquenta maravilhoso, tudo mais. Mas eu prometo me comedir dessa vez. Vou me descrever, porque essa eu acho uma experiência bacana, me descrever, né? Bom, me olhando, eu estou com um fundo branco e amarelo. Sou um homem de mais de meia idade, estou com 57 anos, barba grisalha, mais tingida de branco do que de preto, né? Tenho um óculos tipo coruja, né? Estou de touca preta, e é isso. Estou com um foninho de ouvido e tal, e esse é o cenário que vocês podem me imaginar. Falar um pouquinho de mim, eu tenho, ano que vem, completo 40 anos de carreira. Nesses 40 anos aí está o Manu Bolsinhas, que a gente se conheceu há muitas e muitas décadas, não, a gente nem fala mais anos, décadas, né? Décadas, né? Também tem a Dani Biancardi, que está aqui hoje comigo, que eu fiz parte da nau dela no Céu, na equipe do Céu Navegantes e Cantinho do Céu, aqui na região em que eu resido, que é Parelheiros, extremo sul da cidade de São Paulo. Conheci esses meninos do acaso, acho que não foi por acaso, né? Lá no Céu Perus. Eu, se não me engano, gente, desculpa a caduquice, mas eu cheguei substituindo, acho que o Manu Bolsinhas, não foi não? Eu cheguei substituindo alguém. Não foi a Tete, foi uma terceira pessoa que eu não lembro o nome. Ela deixou o processo no meio e o Manu pegou. E o Manu não, e o Biagioli pegou. Exato. E aí, gente, quem está me ouvindo e todos nós sabemos o peso que é substituir alguém, né? Porque a gente chega sabendo que existe ali uma expectativa, existe ali um trajeto já traçado e tudo mais. Mas eu me lembro muito claramente, eu não me lembro de muita coisa, porque faz bastante tempo, acho que foi em 2011 que eu passei na trajetória de vocês, né? Mas, assim, eu me lembro muito bem de um impacto muito gostoso, porque eu estava vindo, acho que a Dani... não foi na equipe da Dani, não, foi na equipe da Vânia Terra, que eu também fiz parte dentro do vocacional, lá no Céu São Mateus. Eu tinha perdido um grupo havia desistido do processo, e eu me culpei muito, nossa... Eu me lembro da Vânia, me falou uma coisa maravilhosa que me serviu como um farol na minha carreira, tanto de arte educador quanto até de pai, sabe? Até de pai. Eu tenho 4 filhos, já tudo grandão, eu tenho uma pequenininha de 4 anos, que é o meu revival, mas me serviu muito isso, que foi o seguinte: Biagioli, conclusão da tragédia, você jogou muito alpiste no aquário. Isso, para mim, dentro do meu estudo, da minha autocrítica, companheiros, isso foi muito pesado, isso foi muito forte, porque realmente era uma ansiedade de passar a minha trajetória, porque isso que eu acho que eu gostaria de deixar registrado nesse nosso encontro, que eu acho que é a grande pérola do vocacional, e eu espero que o atual vocacional esteja correspondendo, mas na medida do mais possível, isso que naquela nossa época era um norte, né? Que era, ensinávamos a partir da nossa própria trajetória, compartilhávamos experiência, não era apenas uma transmissão, né? Não era um depositório, era uma transmissão. Eu tinha as minhas dúvidas, eu compartilhava com as dúvidas do grupo que eu coordenava, ou dos iniciantes, que eu peguei algumas turmas, tudo mais, né? E aí, quando eu vi o acaso, eu me lembro que foi um impacto de energia tão gostoso, porque era uma galerinha jovem, como vocês falaram, bem jovem, né? E muito afim, e que rapidamente aceitou o que eu tinha para propor, né, naquela época, que era a minha trajetória como palhaço, dentro da palhaçaria, que eu tenho, a esses 40 anos, eu falo assim, nessa ordem, eu sou palhaço e ator.
né? Até me dei bem, de certa forma, consegui alguns prêmios, etc. e tal, na carreira de ator, mas o prazer, né, estava na questão da palhaçaria, né? Tanto que eu e o grupo do qual eu faço parte, que é o Teatro de Rococós, que tem agora, está indo aí para 23 anos de existência, né, que é um grupo estruturado em gestão familiar, então eu, minha esposa e os 4 filhos, incluindo a pequenininha, né? A gente tem essa questão muito forte com a palhaçaria, com o humor, tanto que também temos uma arte pedagogia que a gente acabou desenvolvendo, de imersão, chamada Retiro de Palhaços, etc. e tal, né? Então, isso para mim, quando eu cheguei lá... Oi. Deixa eu te perguntar uma coisa. A gente está ouvindo um som, eu acho que é da sua casa. Tem alguém conversando aí? Que, na verdade, eu estou em 2 lives, né? Que eu estou na faculdade. Deixa eu silenciar. Ai, eu tenho que... minha gente, a vida é essa. Pronto. Mas deu para entender o que eu estava falando. Deixa eu te fazer uma pergunta, Beatriz. Ai, que vexame. Imagina. Eu falei, será que a Beatriz está no TV uma hora dessa? Novela. Deixa eu te falar uma coisa. A gente estava falando de território, dessa coisa da apropriação do território. Você é um artista que atravessava a cidade para ir até Perus. Né? Exatamente. Então, você trazendo a sua arte da palhaçaria num momento de desenvolvimento de pesquisa do grupo, né? Uhum. Então, como é que é encontrar essa galera e essa empatia com a arte da palhaçaria, com que você já desenvolve com o seu grupo, enfim? Não, olha, é bem legal a sua pergunta, Adri, porque é o seguinte... Eu venho... Naquela época eu ainda estava em Santo André, o que não era nada perto. Não era nada perto. Hoje eu estou em Parelheiros. Eu sempre tive um impacto periférico, né? Agora mais ainda, né, do que Santo André, que é embora eu estivesse na periferia, ali no entorno da Escola Livre de Teatro, né, lá de Santo André, mas é um lugar diferente do que morar em Parelheiros. Não sei se vocês conhecem Parelheiros. A Dani, que eu sei que conhece, né, porque era uma viagem cada reunião, tal. É um lugar longe, profissionalmente longe, né? É uma quebrada, é uma comunidade, é um território onde se apresenta o menor IDH da cidade. Então, quando eu atravessava e chegava, eu me lembro da imagem. Então, hoje deve estar tudo modificado aí em Perus, ali onde eu chegava. Quando eu chegava, eu me sentia familiarizado, eu tinha uma questão de me sentir em casa, né? E vamos dizer uma coisa, gente, desculpa, o Fagundes agora há pouco falou do Butantã, né? A gente sai, mas a coisa não sai da gente, não tem jeito. Sabe o quê? A gente tem um código que a gente sim reconhece, é que nem ser corintiano. Corintiano se reconhece em todos os lugares, é uma ideologia, não é verdade? Então, é a mesma coisa que quem mora na quebrada. Quem mora na quebrada se reconhece. Também, Carlão, a gente se reconhece. Esqueçam o que ele falou, porque ele baixou o nível da live e vou tentar reerguer de novo, né? Mas tudo bem, Fagundes, tudo bem. Importa que você já procurou a Associação dos Palmeirenses Anônimos, já está fazendo os 12 passos, vai dar tudo certo. Se Deus quiser, vai dar tudo certo. Então, quando eu chegava na quebrada, eu chegava já com esse pé no chão, vamos dizer assim, né? Com esse pé no chão. E a comunicação era muito mais fácil, era muito mais rápida. Né? Assim, a gente se olhava, não sei se vocês reconhecem isso que eu vou falar, mas a gente se olha e muitas das coisas a gente sabe que é frescura. E a gente consegue ir adiante daquilo, a gente consegue cortar caminhos, né? E isso dava para um processo criativo, eu vou falar uma palavra que eu acho chique, que eu nunca usei, agora estou numa live e vou usar. Dava um gap, entendeu? Dava um gap. E aí isso tornava o processo ainda mais gostoso, né? Essa questão da territorialidade é muito importante. É muito importante que o poder público, todas as iniciativas nesse sentido, especialmente na cultura e na educação, que eu não consigo ver diferença, entre uma coisa e outra, porque é tudo a mesma coisa. Educação é cultura e cultura é educação, né? Esse respeito à territorialidade tem que ser uma coisa extremamente mantida, sabe? E a gente percebe que há diferenças entre gestões públicas, se é que vocês me entendem, na forma de encarar esse tipo de viés, vamos dizer assim, né? Há muita diferença. Há intenções diferentes, né?
segundas, terceiras e quartas intenções bem diferentes no sentido de lidar com a cultura e principalmente com a cultura local. Então, quando eu cheguei, por exemplo, quando eu fui no Cantinho do Céu, quando eu fui no Navegantes, que também Graja para lá, bota para lá do Grajaú, lá no fundão. Cantinho do Céu, não sei se vocês conhecem, é uma curiosidade legal. Cantinho do Céu é porque na época da desova de corpos, era ali que os corpos eram mandados para o céu. As pessoas eram mandadas para o céu, se é que vocês me entendem. Era ali no Cantinho do Céu. Chegava ali, pronto, já embarcava, já ia para o céu. Coisa que eu cheguei em Perus também bastante carregado dessa história do famoso cemitério, das ossadas de Perus e tudo mais. Isso para mim, como hoje eu estou fazendo graduação em História, desde aquela época, isso já é uma coisa que me toca muito, sabe? Saber que eu estou num local onde houve uma clandestinidade desse naipe, né? Onde houve uma repressão e uma clandestinidade desse naipe. Bom, mas aí para não desviar muito do meu assunto, encontrar essa garotada da época, agora está tudo aí já quase velho, já está tudo na terceira idade, já chegando na terceira idade e tal, para mim foi um impacto muito bom, porque eu vinha daquele grupo que tinha desistido, né, que tinha se assustado com a minha forma de querer transmitir, compartilhar a minha própria trajetória. Então, quando eu cheguei nesse grupo, eu já cheguei mais pianinho, já cheguei mais assim, cuidadoso. E as respostas foram muito boas, né? Foram muito boas. A gente ficou um tempo relativamente curto juntos, não foi um tempo tão longo, né? Mas a gente conseguiu produzir, a gente conseguiu... Todas as minhas propostas e provocações foram bem aceitas e tudo mais. Foi uma experiência bem bacana, né? E aí, Bia, então, no vocacional, você já tem uma história anterior. Quando que você entra no programa? Cada pergunta é difícil. Tem coisas que não se faz, perguntas que não se faz para pessoas semidosas, Adriana. Eu estou curiosa, eu quero saber. Olha, eu acho... A Dani pode me ajudar quando ela vier falar aí. Eu acho que a Dani foi por volta de 2006, 2007... Eu devo ter começado. Agradeço extremamente a minha esposa, Cileia Biajoli, que foi ela que organizou toda a minha documentação, que era uma carga de documentação imensa para a gente se inscrever nessa nhoca. Aí ela reuniu e falou assim: vai lá e se inscreve. Eu fui, passei lá Era o Expedito, né, que estava coordenando. Na coordenação naquela época. Aí eu peguei essa primeira, se não me engano, a primeira foi com a Dani Bill. E a segunda foi com a Vânia Terra, né? Sabe, eu estou te perguntando isso porque é o seguinte, o Manu também teve um pouco na fala dele, dessa história do programa. Eu tenho uma impressão que nesse período de 2009, antes até, tinha uma grande influência dos teatros de grupo na formação dessa galerinha que participava do programa vocacional. Bom, o Fagundes, a Gica, ele falou da Companhia São Jorge, enfim. Era um momento muito efervescente dos teatros de grupo. Você, com o Rococó, e aí, essa troca também, eu acho que estabelece também as relações de uma formação de um grupo, né? Apesar que a Cia do Acaso tem uma trajetória curta, mas isso também alimenta um desejo de coletividade, né? Exato. Eu acho que assim, a gente viveu uma época, vamos dizer, nos anos 10, pode-se dizer assim? Nos anos 10, a gente viveu uma época brechtiana. Vocês falaram do Bartolomeu, né? O do Bartolomeu, ele estava infiltrado, no bom sentido, na Escola Livre de Teatro. E a Escola Livre de Teatro foi um caldeirão de pesquisa compartilhada, processo colaborativo, e aí sim, né, que eu falava, extremamente brechtiano, que tanto quando vinha uma turma nova, eu falei, gente, vamos arrojar dessa vez? Vamos montar Branca de Neve e os Sete Anões com Bertold Brecht? Vamos fazer alguma coisa assim? Né? Porque era muito forte essa questão desse processo compartilhado, né, colaborativo, com a visão do distanciamento brechtiano e tudo isso mais, a questão de estar em contato direto com o espectador, né, de criar rupturas que pudessem distanciar o espectador daquilo que estava sendo desenvolvido ali, daquilo que estava se buscando, daquela noção que estava se buscando construir ali naquele momento. Então, foi um momento muito nesse sentido, creio eu, que de forma geral. E isso acabou
reverberando nas políticas públicas de cultura e educação, e dentre elas o vocacional. Muito, porque éramos todos... Vocês lembram das reuniões, né? Lá na Olido, naquele teatrão lá, naquele cinemão lá? Aquilo lá, gente, era um poço de gente, de artistas ativos, artistas ali fazendo a coisa acontecer na hora, sabe? A arte e a educação fazia parte, não era uma coisa assim, o fim. Não, aquilo era um meio da gente, inclusive, estar se revendo, se revisitando, brigando um com o outro, também fazia parte, etc. e tal. Eu me lembro da Schwinden uma vez chorando, e ela começou a chorar lá na frente e falou assim: gente, desculpa, eu estou chorando, mas tudo bem, eu sou dos anos 80, eu me perdoo, sabe? Porque era bem isso, né? Eu acho que a Dani deve lembrar, o Bolsas também deve lembrar desse negócio. Foi muito engraçado, porque era isso mesmo. A gente trocava muito, e era muito uma coisa que estava rolando nesse sentido, de grupo. Era teatro de grupo, o fomento estava no auge, né? Não é isso que nós estamos vendo aí, esse ataque hediondo que está inafiançável que está acontecendo aí, estava no auge, era um projeto pensando em continuidade, em grupos com continuidade, com pesquisa, caramba, 4. E aí eu acho que o vocacional meio que usufruiu disso, pegou muito desse bonde, né? E aí muitos artistas se desenvolveram, como é o caso que o Fagundes falou, por exemplo, com a São Jorge, né? Por trabalhar aí com a turma da Georgette e tudo mais, né? Que era um grupo que era extremamente isso que nós estamos falando, né? Junto com o Bartolomeu e outros tantos, né? Estável, não vou falar todo mundo porque eu vou esquecer, depois vai ficar feio, mas eu acho que era assim, era por aí sim. E por isso que eu torço para que o vocacional volte a ser o que era, e não é saudosismo. Sabe? Eu sou saudosista, reconheço isso, mas esse caso eu não considero uma questão de saudosismo, eu acho que é uma questão de salvaguarda. Eu acho que tem seus pesos e medidas. Eu acho que o vocacional ele tem várias questões para a gente refletir em termos estruturais, mas eu acho que tem um movimento também muito positivo dessa galerinha que se formou, por exemplo, se a gente pega a Lúcia e pega a Gica, que estão hoje no programa, isso é um reflexo dessas experiências que elas tiveram com você ou com outros coletivos na época. Eu acho que tem um movimento, sabe? É que a gente não pode esquecer da gente, né? Da nossa contribuição. Eu acho que tem isso, mas esse movimento é natural dentro do programa. Mas é óbvio que tem que refletir essas estruturas, sempre. Não, está vinculado a uma gestão, enfim, tem vários problemas. Mas isso eu gostaria de deixar, desculpa, eu gostaria de deixar isso registrado. Eu acho que o programa vocacional ele tem que deixar de ser um programa de governo. Tem que virar lei. Ele tem que virar uma coisa que fique. Ele tem que ser perenizado. Ele tem que independer do que acha esse ou aquele governante a respeito da cultura. Né? Ele tem que ser gestado por conselhos, eleitos, quis falar bonito, me estrepei. Por coparticipação, entendeu? É isso que eu queria deixar nesse nosso encontro de hoje, porque infelizmente daqui a pouco eu vou ter que me ausentar, né? E, bom, já então me encaminhando por isso ter que me ausentar, porque a todos que estão participando, nos assistindo, eu faço graduação de História e estou aqui roubando um pedacinho da minha aula de hoje, porque não podia deixar de estar aqui, né? Tá muito gostoso. Dizer que gosto muito de ver vocês, rever vocês, saber que o Daniel virou psicólogo, então até vou marcar uma sessão com ele daqui a pouco, etc e tal, né? Rever a Dani Bill, né, que foi assim, eu adorava a condução dela, eu achava divertidíssima, não é porque a gente é palhaço, mera coincidência apenas, mas adorava vê-la, conversar com ela, compartilhar as minhas dúvidas. Eu estava chegando no vocacional naquele momento, já estava repleto de dúvidas, com vontade de fazer a coisa certa, tal, né? E todos os outros coordenadores de equipe, né, das quais eu participei também. Lúcia, muito obrigado, viu, pelo convite. Conversei com a minha filha e ela falou: pai, você me orgulha. Eu falei: pois é, mas hoje eu virei o pai da Júlia. Viu, Bia Joy? Então, antes de você voltar para sua aula, nesses 20 anos de vocacional, é o seguinte, há uma ideia de formar lei, viu? Enfim. Enfim, é uma luta aí, eu acho que tem uma vontade, tem um reconhecimento da secretaria, pelo menos agora, de que possa se tornar lei. Então, a gente vai, tanto o vocacional quanto o PIA.
Então, vamos aí na fé, né? Zeus te ouça, Zeus te ouça. Obrigada, Gente, Bia. obrigado vocês. Tchau, gente. Tchau, Bolsas. Tchau, Dani. Tchau, todo mundo. Boa live para vocês aqui, viu? Depois me mandem o link que eu quero assistir o resto, tá bom? Tá bom. Ó, só para a gente se organizar. Beijo, Bia. Só para a gente se organizar. A gente tem um teto aqui. E aí tem Dani Bill para dar seu depoimento, tá? E o Manu. Quem sobe? Sugerem aí. Dani Bill. Ai, Dani Bill, depois você fecha, Manu. Vocês mandam aqui, tá? Estão me ouvindo bem? Boa noite. Boa noite. Salve, tá gostoso Dani. De ver. Tô te ouvindo. Tá gostoso de ver, viu? Eu tô assistindo aqui no camarim virtual. Tá muito emocionante de ver vocês falando. Que live linda. É para me autodescrever, professora? Sim. Vamos lá. Então, boa noite a todos, todas e todes. Eu sou a Daniela Biancardi. Eu sou uma mulher branca, lésbica. Eu peso 90 quilos. Eu acho que eu passei um pouquinho na pandemia. Eu tenho 1,62 m. Eu estou sentada bem de frente para a tela. Eu estou usando um óculos um pouco furta-cor, não estou enxergando a cor do óculos. Meu cabelo é meio parecido com a da Angélica, assim, ó. É um clássico sapatão, tá? Que é raspado, como ela falou, e uma franja do lado. Eu uso uma echarpe de corvinho e uma camisa com flores e plantas, também é um clássico sapatão. Eu tenho ao fundo um armário branco de porta de correr, assim. E é isso, eu sou. Bom, agora eu vou falar, para falar quem a gente faz na vida. A gente é da cultura, né, gente? Então, quem está ouvindo aqui, fica aqui para sempre, para a gente fazer a cultura desse país, os projetos de cultura e os artistas permanecerem para a nossa história, para a nossa memória para sempre, porque o que querem é nos destruir. Então, eu vou dizer um pouco o que eu faço, só para afetar a memória dos fascistas aí, né? Que eles persistem em colocar a memória deles na frente e não vão conseguir. Bom, então eu sou palhaça e comediante, né? Eu também sou da comédia, que nem o Biagioli. Não me dei muito certo no drama e na tragédia como atriz, não que a tragédia não faça parte da gente que é cômico, senão a gente se banaliza, não é mesmo? A gente não faz graça, a gente faz humor. Eu também dirijo espetáculos atualmente, fui do circo, já fui, né, bebi um pouco do trapézio, da parte mais de aéreos, em ginástica olímpica um pouquinho. Eu sempre fui uma criança, uma jovem um pouco metida nas artes, né? Eu também sou artista plástica, então sempre me meti também com desenho. Então eu bebo dessa fonte, né, da arte da imagem, do teatro do gesto, da comédia física, da palhaçaria, do teatro da máscara, e coordeno projetos culturais, né? Eu estou nessa labuta aí há uns 30 anos, porque eu comecei bem novinha e me identifico com essa rapaziada totalmente, me emociono mesmo de estar aqui. Eu comecei com 14, olha, estou chorando. Eu comecei com 14 anos fazendo teatro em Jundiaí, em Campo Limpo Paulista, com um professor voluntário no Teatro Vazio de Campo Limpo. Esse homem ficava lá sozinho, esperando jovens final dos anos 80 a fazer teatro. E foi a linha do trem que me levou para Perus, porque são dois motivos que me levam para Perus, porque acho que eu vou falar mais desse teatro, que acho que interessa para todo mundo saber. Obviamente que eu rodei muitos lugares, rodei muito o Brasil, rodei fora representando o Brasil como palhaça, como educadora, mas acho que o que mais me toca mesmo, ouvindo vocês falarem assim, que me leva até Perus, o que me faz pertencente também a esse território, é a linha do trem e as fábricas. Eu sou filha de operários de fábrica.
Minha mãe foi do tear com 11 anos de idade, ela foi para o tear. Meu pai foi torneiro mecânico, então eu só sei luta de greve, operário, e o meu cartão postal da minha vida é fábrica. Então é Alfredo Teves, Krupp, Várzea Paulista, até chegar em Perus, até chegar na fábrica de cimento. Vigorelli, eu sou do clube do Grêmio de Jundiaí, dos Ferroviários, né? Eu sou filha de gente que lutou, que é contra o fim da ferrovia. Meu pai sempre foi a favor da luta, né, da política estatal. E eu me identifiquei, porque quando eu encontrei essa rapaziada com 14 anos, que eu trabalhava no Céu Perus, na região, eu não acreditava. Quando eles contavam os relatos deles, eu falava, não é possível que a gente se conecta por essa linha férrea e porque somos filhos de operários e a gente está se conectando e as artes nos pôs juntos, assim, né? Então, acho que, em resumo, rapaziada, o que me conecta no teatro é a morte do meu pai e o fato de eu ser filha de operário que fala, vai criar, você quer ir, vai, porque é importante que você vá. E eu só sei o trajeto até Perus e São Paulo, por causa da linha do trem e das fábricas. Olha que loucura, assim, vocês falando. Então é isso que eu estou falando, aqui, toda emocionada de ver as carinhas aqui. Fala aí, Dan, o que mais eu tenho que falar? Sim, eu acho que você orientou a gente, né? Ou desorientou a gente, né? Em 2010, que foi ótimo, né? A gente foi um ano muito potente, assim. Quando você encontra essa turma, né? Esse grupo, a Cia do Acaso, que também tem esse Fagundes, principalmente Gica, que tem esse viés da palhaçaria, né? Você também não. Você tem um pouquinho, né? Eu acho. Dan, eu tentei ser palhaço. Comigo, não. Dan, eu tentei ser palhaço, mas eu era muito ruim, eu deixei pra lá. Ah, é? Ah, tá bom. A Lúcia foi para performance. Foi para performance. Esse negócio de ser engraçado não é comigo, não. Eu como terra mesmo. Mas tem palhaços mal-humorados, não tem? Não tem tem o Fagundes é hilário, a gente não para de rir. A coisa mais linda é que a gente é muito amigo, a gente praticamente trabalha junto, sai, a gente está no mesmo movimento, né? A gente trabalha com colegas em comum, ele é o mais fácil, a gente rindo sem parar. A gente estuda para ser tonto igual o Fagundes já é na vida. A gente estuda para ser o Fagundes, o que é a natureza do Panguá. Mas sabe, Dani, uma coisa legal é as nossas histórias, né? As nossas histórias pessoais que vai criando redes, né? E conexões, né? Eu fico pensando assim, né, Dani? Por exemplo, né? O que a Dani carrega, né, na sua trajetória quanto artista dessa turma, desse grupo, e o grupo também, o que o grupo carrega, apesar de vocês não atuarem mais como coletivo, mas assim, o que vocês carregam da Dani Bill, ou mesmo do Biagioli, nessa trajetória individual de vocês? Bom, o Danilo vai ser uma resposta à parte, né? Mas, enfim, vocês que estão ligadas à arte, né? Assim, o quanto tem de Dani Bill no trabalho de vocês, ou do Biagioli, e vice-versa também. O quanto tem de Gica, de Lúcia, de Fagundes na sua trajetória artística, Dani? Eu vou começar falando e passar para os meninos, que não são mais meninos, mas a gente se vê como, né? Tudo. Absolutamente. Eu já rodei, estou bem rodada de projeto cultural, mas eu tenho uma vivência muito forte em Perus, né? A inauguração dos EMIAs, né? De 2003 a 2005, 2006, depois com a mudança com o Serra, ficou bem grave. Eu entrei numa instância e foi para outra, então eu já vi os EMIAs acontecendo e desabando. Às vezes eram bem mais novinhos, vocês deviam ter uns 10 aninhos de idade, acho. Eu trabalhei como arte educadora nesse período, já tenho uma intimidade ali, né? Já vou conhecendo famílias em torno, isso já vai marcando, porque a receptividade,
a circulação naquele equipamento sempre foi muito, até então, muito significativo, muito potente. E aí eu vou conhecê-los quando vem a missão, né, de ser coordenadora de equipe, em 2010, e marcou completamente, assim, muito, acho que tem duas coisas, a equipe de artistas educadores que a gente era, a nossa equipe foi muito marcante, muito unida, muito coletiva. Vocês estão me ouvindo? Porque meu fone tá fazendo um barulho. E o contato destes jovens com os AOs. Falar que não tinha nenhuma espécie de relação de patronato, de abuso de poder hierárquico. Era a gente com a rapaziada e essa rapaziada nos dizendo, vem, fica aqui e vamos juntos. Eu só aprendi com essa rapaziada. Só. E estou com eles até hoje, trabalho com a Angélica. Eu não vivo sem, assim, né? Então, nós estamos juntos aí. Só o que eu vou dizer? Vocês me formaram um ser humano mais bufa, mais palhaço, mais crítica, mais guerrilha. Fala aí, gente. Aqui tem, vou pegar então, né? Bom, Dani, é isso, a gente trabalha juntas. Tá dando um pouquinho de eco, Dani, acho que o seu microfone tá ligado. A gente trabalha... Bom, tem uma história aí que o Fagundes fez o mesmo movimento, que é depois sair procurar a Dani em outro lugar para poder continuar estudando com ela. A gente fez isso. E eu acho que é um grande alicerce, assim, o vocacional para a minha trajetória como artista. Então, a presença e as linguagens e o que esses orientadores nos apresentaram, eles são fundamentais mesmo, né? Eu lembro, assim, muito, muito forte, falei isso na nossa reunião pré, que quando eu cheguei na Companhia do Acaso, logo no começo, o Manu passou pra gente um jogo de improviso e ele entrou para jogar com a gente. E eu achei aquilo, morri de medo na hora, porque eu falei, por que o professor joga com a gente? Não tenho coragem de entrar com ele. E aquilo, ao mesmo tempo que me deu um medo, foi extremamente libertador, assim. O Manu jogava com a gente. Eu me lembro muito também da Tete, que foi uma outra orientadora que a gente teve. Ela uma vez levou a gente para assistir um espetáculo do Folias, o Palhaços, e ela era muito amiga do Dago e do Danilo, e aí a gente foi assistir o espetáculo, mas a gente ficou depois para conversar com eles e vendo eles desmontarem o cenário, porque a gente ia dormir na casa Perdemos o trem. A gente ficou vendo eles desmontarem aquilo, e aí você vai... Eu acho que todos esses AOs, eles são muito responsáveis por fazer a gente se sentir parte do teatro. Uma coisa é você ver um espetáculo, outra coisa é você ver as pessoas desmontando e carregando, e o Danilo fazendo um cigarro de palha e fumando, e você fala, nossa, olha essas pessoas, né? O Biagioli, eu virei palhaço, então o Biagioli já sabe as consequências do trabalho dele na minha vida. E eu acho que tá tudo muito permeado, assim, acho que tem um pouco de cada um e um pouco de todos os colegas que estavam juntos aí. Eu toco no bloco que o Fagundes é diretor, no bloco de carnaval. A gente está se cruzando para sempre, eu acho que é indissociável nossa trajetória. Querem falar um pouquinho, Danilo? Eu posso. Vai. Só para deixar a gente, só para se orientar por causa do tempo, a gente tem um teto limite. E eu queria trazer mais uma questão para vocês. Aí, se vocês forem breves, assim, é bom. Eu também, às vezes, me estendo, né? Vocês podem puxar minha orelha também. Ai, Dan, é difícil, né? Porque é muitas memórias. Chamando para rememorar, a gente rememora. Inclusive, acompanhe, gente, vai rolar depois um link aí do Meet, que vai ser o bar da Companhia do... Mentira, não vai ter isso não. Eu acho que é impensável, assim, imaginar um Fagundes de hoje em dia, assim, colocar o vocacional e os artistas orientadores. Assim. Eu brinco que o teatro me salvou de ser um publicitário, sei lá. Nada contra os publicitários, mas tem até amigos que são.
Mas, assim, poderia ser qualquer outra coisa. Poderia até não ser nada, né? E eu acho que... Eu falo teatro, né, pensando num âmbito geral, mas o que eu trago do vocacional para mim é justamente essa relação que a Gica falou do Manu, assim, sabe? Eu nunca tive medo de ninguém, velho, porque meus AOs, os meus mestres estão do meu lado, é um olhar horizontal. E isso é fundamental para minha formação, para minha vida artística como um todo. Não vou enumerar que nem a Gica fez, eu imagino que ela estudou, que eu conheço ela, estudou certinho, um de cada, mas falando disso, né, eu saí do vocacional, fui para a SP, que a Dani trabalhava lá na época, e aí o Manu trabalhou com a São Jorge, então também tinha isso, e um pouco do Biagioli, porque eu tentei fazer palhaço, né? Então, e é isso, gente. Bom, eu não fui para essa área do palhaço, mas é basicamente a minha base, né? Esse ano eu costumo falar que o vocacional é o meu começo, meu meio e meu começo. Porque eu fiquei 6 anos no vocacional, comecei na Cia do Acaso, mas fiquei, ao longo desses 6 anos, eu passei por teatro, dança, artes visuais, e daí, quando eu saí do vocacional, foi para fazer uma formação em artes. E as formações em artes que eu fiz foram sempre em lugares bem elitistas. E daí a diferença de classe social sempre foi muito nítida. E eu sabia que eu estava ali preparada para lutar contra isso, né, contra essas diferenças de classe social, porque eu tinha uma base chamada vocacional que me dava ali um apoio e um repertório para dizer, não, a minha arte também é importante, eu sou um corpo periférico que é artista. E apesar de eu não ter ido para o humor, né, eu fui para um teatro de grupo, que é o que a gente fazia nessa época de vocacional. Então, fiquei aí muito tempo no Pandora, fiquei por 3 anos no Pandora, e daí, quando saí do Pandora, fui para um grupo de artes do corpo, que pesquisa música, literatura e performance. Então, foi aí para esse caminho de multilinguagens, que era meio o que a gente fazia no vocacional, né? De fazer várias linguagens tudo ao mesmo tempo. Acho que é isso. E atualmente estou como articuladora regional no programa vocacional, que é um cargo que na nossa época não existia e que agora existe, e que tem toda uma questão de pensar também o território, né? E pensar esse território 10 anos depois do que era a Cia do Acaso. Então, rememorar isso para alguém que é neta de uma avó que morreu de Alzheimer é muito significativo para mim. A memória sempre é muito significativa para mim. E, sei lá, me emocionei aqui estando com vocês e rememorando vocês, porque acho que o vocacional me livrou de não ser uma pessoa reacionária nesse momento. E aí, a gente está num momento bem delicado, né? Tem o Danilo. Danilo, verdade. Querido, pode falar, desculpa. Vou tentar ser sucinto. Mas eu acho que eu queria falar também por causa dessa questão de que eu fui pro outro lado. Mas, assim, o vocacional foi o alicerce de tudo, assim. Antes do vocacional, não lembro da minha vida contato com artes, com qualquer coisa do tipo. Então, participar do vocacional foi muito importante para o que eu sou hoje, apesar de ser psicólogo e, sim, ser diferente, entre aspas. Mas tem muitas coisas que eu aprendi lá, tem exercícios do corpo que eu aprendi lá, que aprendi na faculdade também, como técnicas de relaxamento para tratar estresse ou ansiedades. Tem várias coisas que se correlacionaram, mas assim, eu acho que o que eu queria falar que é importante é que o vocacional é importante também não só para quem, igual os colegas aqui que seguiram de algum jeito ou outro no teatro, com palhaço, artes do corpo, mas para pessoas também que nem eu, que não seguiram na arte, mas que tiveram na arte, tiveram no vocacional com essa turma, esse mesmo coisa que eles já contaram aí, essa ideia de começar a entender o que são movimentos, que é um grupo, questão de história, questão de resgate da história, conhecer essa história, a história do bairro, histórias de luta. Então, com certeza, todas essas experiências foram muito importantes para me tornar, ou tanto que eu sou hoje como pessoa política, como pessoa física,
E acho que é legal isso, assim, que, tipo, não é, o vocacional não serve só se você quer seguir carreira na cultura, mas ele pode também te ensinar muitas outras coisas e muitas outras lições que você vai, com certeza, aproveitar na sua futura carreira, para onde você quer que você vá. Sim. Legal você estar falando nisso, Danilo. Vou aproveitar a sua fala, porque assim, a gente está vivendo, pelo menos aqui no programa, um momento histórico, né? Pela primeira vez, assim, desde o ano passado, por conta da pandemia, a gente está fazendo as orientações online. Isso é um grande desafio, né? Apesar de, ao mesmo tempo, democratizar em alguns aspectos, né, esse contato com o programa e com essas trocas artísticas e humanas, mas também a gente sentiu, Danilo, e aí eu vou buscar o seu lado da psicologia, né? A gente percebeu, principalmente esse ano, o quanto as pessoas estão procurando as orientações para desanuviar, sabe? Inclusive, porque a arte ainda ainda nos salva, né? Inclusive, existe até uma articulação, aí a Lúcia pode dizer um pouco com mais propriedade sobre isso, né, para o ano que vem, de ter acompanhamentos psicológicos mesmo, assim, no programa, né? Então, eu queria saber o que você acha disso, já que a gente está vivendo, assim, um momento, nós brasileiros mais ainda, né? Apesar da pandemia estar aí, não foi embora ainda, mas a gente tem essa questão política também, né, que a gente, desastrosa, que a gente está vivendo, mas essa questão da saúde mental, ela está sendo muito importante, assim, da gente pensar enquanto programa, enquanto a saúde das pessoas, né, e quanto a arte pode nos salvar. Olha, eu sou suspeito para falar, né, mas eu acho imprescindível, assim, eu acho que é uma coisa maravilha se acontecer, mas eu acho que é uma coisa que devia acontecer sempre, assim, que devia de tá acontecendo antes. Eu acho que o lado positivo da pandemia é isso que, nem você falou, botou um holofote, assim, na questão da saúde mental. Por mais que você não saiba dizer o que é, mas todo mundo está sentindo algum efeito ali do isolamento, da pandemia, um estresse, uma ansiedade. Então, acho que falar de saúde mental hoje é muito mais fácil do que se a gente estivesse falando de saúde mental na época que eu entrei no vocacional lá para 2010, 2011. Então, acho que uma coisa pode ajudar muito a outra. A própria questão da pandemia facilitou que mais psicólogos tivessem liberação para atender online. Hoje em dia é muito mais fácil psicólogo ter a liberação. Antes da pandemia, não. Era assim, existia essa liberação para atendimento online, mas era um pouco mais restrita. Agora não, agora basicamente se você tiver o CRP ativo e fazer um cadastro lá e participar de uma reunião, você consegue atender online. Então acho que facilitou para a gente também ter mais contato, democratizou nessa questão. Eu acho que é isso. A gente pode conversar também, é muito importante a população, que a gente está falando aqui de Perus, mas da maioria das questões das periferias, que geralmente é a população que não tem contato com psicoterapia, seja porque é caro, seja porque não tem tempo, seja porque não dá para sair do trabalho para ir fazer uma psicoterapia. Então, acho que trazer a psicologia junto com a arte, eu acho que vai ser sensacional. Sou super apoio. A gente pode ir conversando aí. Eu acho que até também, né, pessoal, assim, para a gente enquanto artista também, né, lidar com essas questões virtuais também são difíceis, né, são muito complicadas, apesar de ainda ser uma válvula de escape. Eu não sei como vocês conseguiram resistir e existir nessa pandemia, mas são momentos muito... É um momento muito especial que a gente está vivendo, né? Na verdade, acho que a gente está existindo meio pela metade, né? Como a tela, né? A gente está meio proporcional a isso. Né? Existindo em 2D. Existindo em 2D. E eu acho que isso que o Danilo falou dessa questão e a Dan da pandemia e ficar fechado, eu acho isso até em terceiro plano. Eu acho que vem um primeiro plano de um
de um medo de um futuro que a gente não sabe o que virá, e uma questão prática de dificuldade eu participei ano passado de uma página no Facebook que uma amiga atriz sanfoneira, ela abriu, que ela estava vendo no bairro dela, na Zona Leste, muita gente pedindo ajuda e tal. Ela abriu essa página, de repente 8.000, 9.000 pessoas entraram da cidade inteira. Porque as pessoas, gente que na pandemia queria movimentar o móvel em casa, mas sozinha não conseguia. Ou seja, não é só... eu acho que está vivendo uma coisa geral. E com certeza a arte, claro que desanuvia. Desanuvia, sim, a gente sabe que é muito além, né? Mas eu acho que assim, as pessoas vão procurar, claro, né? Assim, uma reflexão também. Não é só para uma diversão gratuita também, né? É procurar respostas mesmo, né? E isso que vocês falaram da politização daquele momento, eu fiquei profundamente emocionado também, porque isso é muito rico. E isso aconteceu porque as trocas foram verdadeiras também, né? Eu lembro que as coisas que a gente viveu lá, eu tinha acabado de ter aula com a Cristiane Pauliquito e com a Tica, e aí lá a gente foi fazer improvisação e foi rolar no chão também. Eu lembro que eu fazia muito corpo também, porque... E sou isso hoje também. Isso que a Dani falou também, né? Influenciou muito, porque confirmava expectativas, confirmava intuições, né? De procedimentos, de jogos, e fora se surpreender, né? Se surpreender a cada momento também. Mas esse momento realmente, gente, Ui! Ai, a gente nem sabe, né? Puxa vida. Dia 7, né? Tem uma data importante, muitos, né? Eu sou um cara que hoje em dia eu converso com qualquer um, claro que sobre todos os assuntos, mas na questão de política eu sou muito flexível. Eu gosto de receber para tentar penetrar. Não sei, mais ou menos isso. Gostou, né, Fagundes? Importante. Engraçado. Ai, gente. E aí, bom. Meu povo, a gente vai encaminhar para o final. Vocês querem falar alguma coisa? Eu sei que é um assunto que me angustia também, sabe? Que é dificílimo, principalmente no momento como agora, que está abrindo tudo, a pandemia está aí, essa loucura toda, nem todo mundo não tem vacina para todo mundo, né? Então, é um momento bem delicado. Mas, enfim, vamos encaminhar aí para o fim. Eu queria fazer uma proposta de da gente continuar essa conversa depois, mas vocês querem fazer um fechamento aí? Palavras finais para a gente liberar o Newton também, que deu os apoio aqui na coordenação dessa live aí na parte técnica. Senão eu vou marcar outra data com vocês, hein? Marca várias, Dan, que a gente tem pano para manga aqui. Tá bom. Eu acho que eu quero agradecer Dan, Lúcia, toda essa equipe que está pensando nesse processo de rememória, né, de trazer toda essa trajetória aí do programa no território. Eu falei aqui nas minhas primeiras falas e eu sou uma defensora ferrenha das políticas públicas de cultura. Eu sou alguém que só se forma por política pública de cultura, eu nunca me formo, contrário da Lu, né? Eu nunca me formo em nada que seja pago. Olha só. Então, né, eu passo pelo vocacional, eu passo pela formação dos Doutores da Alegria, eu passo pela SP Teatro, estou agora na Unesp. E eu acho que o programa vocacional ele é um fator decisivo para mim, e me arrisco a falar que para meus colegas que estão aqui,
ele é um fator decisivo para que se forme uma nova geração de artistas e que esses sejam periféricos, assim. Eu acho que ele é um marco e que depois do vocacional a gente começa a ver uma população periférica se formando, atuando como artista. E isso é tão revolucionário que eu acho que o que eu deixo aqui é um pedido, assim, pessoas do território ocupem esses espaços, utilizem essas políticas públicas, porque elas são fundamentais para que a gente consiga estar nos lugares, né? Sem elas a gente até consegue, mas a gente, né, vai naquela velha história da meritocracia, se mata, se regaça, né? Não vou falar, para tentar ver se você consegue, né? Então a gente tem uma puta de uma conquista e a gente vai mantê-la viva, custe o que custar. É isso, obrigada. Legal. Eu sei que vocês não querem ir embora, eu quero ficar. Tudo bem. Eu sei que vocês não querem ir embora. É que é difícil até de falar depois da dica, né? Eu só para assina embaixo de tudo que a Angélica disse, eu também me formei, meu jeito de se formar foi um pouco diferente, eu acho que das pessoas aqui, que foi trabalhando, né? Eu acho que eu nunca pude parar para estudar, assim, então só estudar. Eu sempre tive que trabalhar, mesmo com arte. E é louco isso, né? Porque quando eu era criança eu falava assim, nunca vou trabalhar, deixar de estudar para trabalhar. E aí eu percebi que dá para estudar trabalhando no mesmo lugar, e eu acho que só a arte proporciona isso, ao mesmo tempo que eu estou aprendendo, estou ensinando, está tudo meio junto, e por mais políticas como essa, que nem o Manu falou, o Biagioli também falou bastante, a Dani se emocionou falando, que como a gente aprende fazendo também, né? E é importante esse negócio que a Gica falou agora sobre a construção dos artistas periféricos, porque todos os lugares que eu vou, eu localizo os meus, e os meus incrivelmente são da periferia e várias vezes vocacionados, assim, ex-vocacionados. Eu falo, você também fez? Aonde? Qual a época? Qual céu, sabe? E é isso. E agradecer mais uma vez a oportunidade de estar aqui, o convite da Lúcia, parabenizar a Dan e a Lúcia também, e o menino que faz o papel da Carla, que eu esqueci o nome dele, o Newton. E é isso aí, gente. Obrigado, até a próxima, até as próximas, que eu acho que não tem que acabar aqui, não. Queria reforçar que acho que a gente tem que sempre ocupar espaços. Qualquer lugar a gente tem que sair ocupando. Seja como bolsista numa faculdade particular, seja no vocacional voltando para trabalhar dentro dele porque você é uma pessoa periférica. Acho que a partir do momento em que as pessoas que foram ex-vocacionados voltam para o vocacional, tem uma nova reestruturação também no programa, um novo jeito de olhar para o programa, que parece que faz todo sentido. E contar, assim, dar um merchan de que o Rememória não acaba aqui, muito pelo contrário, só está começando aqui. Dia 4 tem mais coisa, só que é em outros céus, mas aqui no Céu Perusa a gente volta para rememorar o Pandora no dia 15 de setembro. É isso aí. Essa só foi a primeira. Gente, um beijão. Adorei. Agradecido também de vê-los. Ei, Bill. Tamo junto. A gente tá volta a ser equipe. Puxa, vamos nessa. Foi ótimo, gente. E nas próximas, vamos nessa, tá? Sim, por favor. Por favor. Eu vou me despedir aqui junto com o Manu, agradecer o convite. Eu comecei como vocês começaram, muito pequena, mas gigante, né? Porque sair de casa aos 14 anos e não ir fazer o que a rapaziada, sei lá, vai no shopping, né? A gente ia para o teatro, né? Isso muda tudo. Então, só que eu penso a cada dia, são duas coisas agora para contribuir. Acho que o sentido de rememória é porque se as frutas estão aqui, é porque de alguma árvore saiu e porque saiu de outras frutas, né? Então a gente está junto. Acho que uma memória uma narrativa não desfaz a outra, uma narrativa não compete com a outra.
E é por isso que nós estamos aqui comprovando uma tese. A gente trabalha junto, a gente atua junto. Essa é uma utopia realizada. Não está tudo constituído, não está tudo construído. A gente está na política do impossível, mas tem políticas do possível. Estou falando disso em função de uma das pessoas mais incríveis que eu já trabalhei, que é a Fátima Freire. Eu sempre falo dela, que é filha de ninguém menos que Paulo Freire. Ela é psicopedagoga, Danilo. E ela me ensinou que a gente, no teatro, nas artes, trabalha com vidas. São seres humanos. A gente não pode disparar gatilho errado. A gente não pode fechar e impedir que nenhuma criança e adolescente tenha a sua potência do inventivo, da memória, que venham os seus mitos fundantes, que venha a sua potência do imaginário, e devidamente com seus métodos, sim, com pedagogia. Há um projeto de querer acabar com a função de ser professor, coordenador, pedagogo. Não vão conseguir. A gente está fazendo o nosso trabalho e vocês estão fazendo o trabalho de vocês. Formar indivíduo quer dizer ampliar a dimensão crítica de um ser humano. E aqui está sendo comprovado, né? O Céu Perus ficaria muito sem graça, muito mórbido, sem essas pessoas. Então, eu peço também, faço um apelo à unidade, ao equipamento e todos os gestores de cultura, porque eu também trabalho com gestão, sei que não é fácil, mas mantermos todas as portas e janelas abertas para as mentes abertas. Nenhuma vala mais aberta em Perus. Que se abram mais equipamentos e que se abram mais espaços com orçamento e política pública. Porque ocupar, sim, mas com dinheiro público, né? E com a devida estrutura, e com organização, com gente inteligente e capacitada para isso, porque gente formada nisso tem, ó. Só aqui já dá uma equipe maravilhosa. Então, muito obrigada, vocês, assim, meninas, por esse alimento, né? São frutas e que nos alimentam. Muito obrigada. Eu queria também agradecer vocês pelo convite e dar parabéns pela ideia. Essa remuneração é muito bacana. Quando a Lúcia falou comigo, eu já fiquei empolgado. Assim, falei, poxa, que legal. Porque foi uma época tão boa, são memórias tão gostosas, e acho que relembrar isso hoje, eu pensei assim, pô, vai ser um momento ali, uma noite gostosinha de relembrar, mas depois de passar essa hora com vocês aqui, o coração tá quentinho, então foi muito melhor do que eu imaginei que fosse. Foi muito bom ouvir as histórias de novo, ouvir o pessoal mesmo, conversar um pouquinho. Tem gente que eu não conversava há muito tempo, assim, se vê de rede social ou se vê na rua. Então, esse momento de comunhão aqui, de união, de relembrar, foi muito gostoso. E espero que, para quem tem assistido, tenha sido bom também. E eu vou assistir as próximas, porque eu fiquei animado com o projeto. Legal. Obrigada. Lúcia? Não? Deu? Então, um beijo, boa noite a todos. Obrigada, gratidão. Amo vocês. Amo. É real. Foi ótimo. Gratidão, beijo. Obrigada, Céu Perus, obrigada quem está operando aí, obrigada. É o Newton. Obrigada, Newton. Arrasou, boa noite Newton. a todos. Boa noite a todos. Boa noite, todos, beijos. Todas. Beijos.